Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e no vídeo de hoje a nossa proposta é apresentar para vocês detalhes e diferenças entre os discos de serra para a serra circular manual. A ideia é apresentar a vocês os discos que se adaptam às serras circulares de 185 mm e 235 mm. Essas duas medidas são as medidas mais usuais que se encontram no mercado. Logicamente, existem medidas menores e medidas maiores, com discos até maiores, para uma serra circular manual. Mas, para o dia a dia, para a grande maioria dos trabalhos, essas duas medidas que eu mencionei servem perfeitamente. Então, é 185 mm, que corresponde a 7 polegadas e 1/4, e 235 mm, que é 9 polegadas e 1/4. As serras circulares são fabricadas para inúmeros materiais diferentes, como alumínio, acrílico, plástico, metais não ferrosos, tubos metálicos, perfilados, perfis de ferro como cantoneira, T e assim por diante. Esses são os materiais que eu mencionei, que não são madeira. Mas aqui neste vídeo a abordagem é madeira. Então eu vou apresentar para vocês o uso da serra circular própria para madeira. Porque dependendo do material que você vai cortar, você vai ter que usar uma serra, uma máquina diferente para adaptar esse disco de serra. Bem, um disco de serra circular, ele apresenta algumas características. E essas características têm as suas funções específicas. Se vocês repararem aqui, eu tenho 4 modelos em cima da bancada, onde visualmente o que difere entre elas é a quantidade de dentes. Eu tenho aqui 24 dentes, 48 dentes, 40 dentes e 60 dentes. Mas elas apresentam outras características que você não vai olhar assim num primeiro momento, mas se você avaliar, você vai perceber as diferenças. Então eu vou pegar aqui essa serra que é a mais completa em termos de detalhes. Bem, dependendo da madeira que você vai cortar, você vai precisar escolher uma serra específica. Você tem diferenças entre madeiras, e essas diferenças, dependendo do tipo de corte que você precisa realizar, e principalmente se essa madeira tem acabamento, você precisa usar uma serra que não estrague esse acabamento e simplesmente realize o corte. Então, por exemplo, estes cortes que a gente vê nas serras, que se repetem em todas elas, estes cortes dão equilíbrio, eles dão equilíbrio no giro da serra. Então, eles evitam a vibração da serra. Isso é como se fosse um balanceamento. Então, todas elas apresentam essa característica. Esta serra, que eu diria que é a mais tecnológica, ela tem uns cortes em zigue-zague, em 4 pontos diferentes, formando uma cruz. E esses cortes, que são vazados, aqui parece um desenho, mas ele é vazado na chapa da serra. Esse corte tem a função de diminuir o nível de ruído. Então é uma outra característica mais avançada. Esta serra ela é cortada a laser e as outras, eu não sei estas, mas provavelmente a maneira de fabricação mais usual seja estampá-la numa prensa. Outro detalhe que difere bastante as serras, e é o detalhe, eu diria, mais importante, é com relação aos dentes da serra. Você, em função do tipo de material que você for cortar, você vai ter que escolher a quantidade de dentes que vai ter a sua serra e o tipo de dente que você que ela tem que ter para cortar o material que você deseja. Existem diversos tipos diferentes de dentes, desenhos diferentes, isso em função de cada madeira que você vai cortar. Principalmente desenhos específicos para as madeiras que têm acabamento, como por exemplo um MDF laminado. Então você precisa realizar o corte e o corte ficar perfeito, sem que quebre, que trinque ou que fique deficiente o corte que você realizou.
Existem, além dos inúmeros modelos diferentes de dente, que é justamente essas pontas de vidia que são soldadas nos dentes da serra, você tem, por exemplo, um ângulo de ataque positivo e negativo. Então, esse dente ele pode entrar na madeira de uma maneira agressiva ou de uma maneira mais suave. Isso vai depender da posição que o dente é soldado em cada ponta da serra. Então, existem muitos detalhes para se escolher uma serra para que você realize um corte perfeito. Geralmente, a serra que acompanha as máquinas quando se compra é uma serra com dentes mais espaçados. Essa daqui é 24 dentes, que é para uso geral. Então você vai realizar cortes assim, em madeiras normais. Agora, quando você vai precisar cortar uma chapa de MDF com acabamento dos dois lados, esta serra vai fazer um estrago, porque você não vai conseguir fazer um corte perfeito. Um dos lados até fica quase que 100%, o outro não. Daí você realmente precisa de uma serra que tenha mais dentes e todas essas características que eu mencionei anteriormente para poder atender o seu corte perfeito. É importante que você escolha um disco de serra de boa qualidade, de uma marca idônea. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu tenho aqui 3 marcas idôneas no mercado e eu tenho uma marca que é uma serra assim, de uma qualidade inferior. Então, só para vocês terem ideia, na questão da qualidade, das coisas, vejam que os dentes dessa serra estão indicando neste sentido. E essa etiqueta, esse adesivo que tem aqui na serra, está indicando para eu colocar a serra para ela girar assim. Ou seja, ela está me mostrando para eu colocar a serra ao contrário. Então, vejam o que é uma questão de qualidade. Um simples adesivo está colado errado e está me mostrando que essa serra, se eu colocar do jeito que está pedindo o sentido da seta, ela não vai cortar e vai arregaçar a madeira. Então, é muito importante que você adquira uma serra de qualidade, e principalmente por questão de segurança. Não só para realizar um bom corte, mas para que você não se machuque e não cause algum acidente. Com relação à máquina que você for usar, ela também tem que estar em boas condições, sem vibrações, sem empenamentos, para que você, ao usá-la, você tenha condição de obter o máximo de vantagem do disco que você está usando, porque discos de serra não são muito baratos, então é um investimento que você está fazendo. Bem, outra questão é com relação ao diâmetro de cada disco em relação à quantidade de rotações por minuto que ele suporta. Essa informação geralmente está escrita no próprio disco. Em todos eles aqui está escrito. Por exemplo, essa daqui mostra 8.300 RPMs no máximo. Este mostra 8.000 RPMs. Esse daqui já é mais, é 11.000 RPMs por RPMs. Então, essa questão essa relação entre o diâmetro do disco em relação à quantidade de giros que ela pode, o máximo de giros que ela pode ter, isso vai contribuir para você ter uma boa qualidade no corte, manter a vida útil da sua serra para não forçá-la e não estragá-la, e principalmente a questão de segurança, porque se você usar uma serra extrapolando no seu giro, isso pode acabar causando algum acidente. Então é importante você prestar atenção em todos esses detalhes pertinentes ao uso da serra. Então, só recapitulando, você tem que usar um disco condizente com a sua serra circular, prestar atenção no diâmetro, prestar atenção no tipo de dente que você vai usar para o material que você vai cortar, o posicionamento dos dentes e que a máquina também esteja num bom estado de conservação.
Bem, agora eu vou abordar com vocês algumas questões técnicas que eu acho interessante passar para vocês, para que vocês conheçam esse universo técnico do disco de serra. Eu tenho aqui, primeiro, os principais tipos de madeira que provavelmente você vai realizar cortes. Então eu tenho inclusive algumas peças aqui: MDF, moldura, madeira maciça, compensado, madeira maciça mais macia, madeira maciça dura, um MDF laminado só de um lado e um MDF laminado dos dois lados. Bem, para a realização de corte nesses tipos de madeira, você então, como eu disse anteriormente, vai precisar prestar atenção em certos detalhes. Bem, primeiro, o tamanho do diâmetro que você vai ter na sua serra. Diâmetro, tipo de dente para o material que você vai cortar, quantidade de dentes. Então aqui eu tenho algumas fórmulas que são muito simples de serem calculadas, que pode te ajudar na hora de repente, escolher que tipo de serra você vai precisar. Então eu vou explicar. Eu tenho aqui a letra P. Letra P equivale ao passo. O passo é a distância de um dente a outro. Então a ponta deste dente até a ponta deste dente. Isso é o passo. Depois nós temos o S, que é a espessura da peça de trabalho. Então eu vou cortar uma madeira dessa espessura, essa espessura equivale ao S. O Z é o número de dentes que eu tenho na serra, o número de dentes. E o D é o diâmetro, o D maiúsculo é o diâmetro da serra, o diâmetro da serra. Então essas três fórmulas, elas vão trabalhar com medidas fáceis de você calcular. E geralmente você vai ter uma variável que você vai ter que descobrir. Então, ou quantidade de dentes, ou a distância entre os dentes e assim por diante. Tem variáveis que você já sabe de antemão. Por exemplo, a minha serra é de 185 milímetros. Então, o D, que é o diâmetro da serra, já é sabido. O material que você vai cortar, você também sabe qual é a espessura do material. Então, o S também é sabido. Então, se você precisar calcular o número de dentes, você vem nessa fórmula, que inclusive é que eu deixei aqui em destaque. Ou seja, para calcular o número de dentes, eu vou colocar o diâmetro da serra, que eu já sei que é 185 milímetros. Então aqui eu pus dois exemplos, vejam. 185 milímetros é o diâmetro da minha serra. Vezes 8, que é um valor que compõe a fórmula. Dividido pela espessura do material. A espessura do material, aqui no caso, 32 milímetros. Então, fazendo essa conta, eu chego em aproximadamente 46. 46 é o Z. O Z é o número de dentes da serra. Aí você vai procurar no mercado, você não vai achar serra com 46 dentes. O mais próximo é 48. Ou, um pouco menos, 40 dentes. Então, aí você vai ver qual que você vai escolher. Então, assim, são fórmulas muito simples que podem te auxiliar na hora de você escolher a sua serra. Essas informações, como eu mencionei anteriormente, tanto estas informações como o desenho e os modelos diferentes de tipos de dentes vão estar disponíveis no site, num PDF, para que você possa consultar. Bem, acompanhando um outro exemplo, eu tenho então 185 milímetros, as medidas estão todas em milímetros, vezes 8, dividido por exemplo, um compensado de 18 milímetros. Isso vai me dar aproximadamente 82 dentes. Então o que você percebe? Que quanto mais fino o material, mais dentes vai pedir a serra. Logicamente, 82 dentes você não vai encontrar numa serra de 185 milímetros. Então, você vai pegar o máximo de números, que é 60. Então, basicamente, a utilização desse tipo de fórmula é para você chegar num número aproximado. Uma questão bastante
que eu diria técnica, mas importante para passar para vocês, é com relação à posição da serra em relação à madeira que você está cortando. É importante que você, ao definir a espessura do material que você vai cortar e a quantidade de dentes que tem a sua serra, é importante você saber esse posicionamento da serra em relação à madeira. Então, você vai pegar, aqui eu tenho uma serra de 40 dentes e uma madeira de 32 milímetros de espessura, que é esta situação aqui. Então, aqui eu estou trazendo para 40 dentes e aqui 32 milímetros. Você precisa posicionar o ponto mais alto o dente mais alto da sua serra no alinhamento mais alto da madeira que você vai cortar. A partir daí, você tem dentes no alinhamento da madeira. Então, se vocês repararem, eu vou pegar este dente como referência. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 dentes que vão realizar o corte na madeira. Imagina que eu estou entrando com a madeira. Então, eu posiciono esse dente no meio. Esse dente está saindo uma ponta para fora do limite da madeira, ou seja, ele vai cortar a madeira com eficiência. E a partir daí eu tenho 1, 2, 3, 4. Então o ideal para você posicionar a serra na hora que você for realizar o corte é que você tenha abaixo do dente que você posicionou no meio da linha da madeira 3 ou 4 dentes. Isso vai regular o que? Essa altura da serra em relação ao corte que você vai realizar. Porque se eu realizar esse corte, por exemplo, nesta altura, com a serra muito para fora, eu vou ter um comprometimento. Vejam que se eu posicionar aqui um dente aqui no meio, eu vou ter cortando só 1, 2. Então, isso vai comprometer a qualidade do seu corte. Então, preste atenção nisso, no posicionamento da serra em relação à madeira que você está cortando. E esse número que eu falei, de 3 ou 4, se você for utilizar nesta fórmula, é justamente este número. Então aqui refere-se a 3 ou 4 dentes cortantes. Então fica aí a dica, que eu acho uma dica bastante importante. Justamente para você ter uma ótima qualidade de corte, vamos dizer, o ataque da serra na madeira, com perfeição. Provavelmente você deve estar assustado com essa quantidade de informação e detalhes. Mas é uma situação tranquila. Como eu falei anteriormente, a serra que geralmente acompanha as máquinas é essa de 24 dentes, tem mais dentes, em que você vai cortar o maior número de materiais sem problema algum. Eu diria que o grande problema com relação ao corte com a serra circular é porque a serra circular é a máquina que te proporciona realizar cortes precisos e perfeitos. Então você vai comprar material para fazer um armário, um gabinete. Então geralmente esses materiais eles já vêm com acabamento, que é um MDF laminado, ou é um compensado com fórmica, se você já se antecedeu e colocou fórmica na madeira. Então, ao realizar o corte, você não pode estragar o acabamento. Então, é importante que você utilize nesse tipo de material os discos mais específicos para que você tenha o corte perfeito. Que é o caso, por exemplo, desse disco que tem 60 dentes e é próprio para cortar MDF laminado, inclusive MDF laminado dos dois lados. Então você consegue realizar o corte, ele vai ficar perfeito e você, quando entrar com uma fita de bordo, por exemplo, você vai ter uma peça perfeita, intacta, sem nenhum cantinho quebrado, justamente pela qualidade do disco que você usou. Então, eu diria que assim, o principal gargalo na situação é você conseguir cortar materiais acabados com uma boa eficiência. Eu mostro agora para vocês como instalar a serra na serra circular.
Então você tem aqui um parafuso e uma flange. São duas flanges que abraçam o corpo do disco da serra. Esse parafuso ele pode ser apertado com chave de boca ou chave Allen, no caso dessa máquina. Então, aqui o principal detalhe na hora de instalar, logicamente considerando que a sua máquina está em bom estado, sem empenamento de eixo, que não tenha vibrações. Você precisa prestar atenção no quê? Nesta seta, que é o sentido do giro do motor. Esta seta tem que bater com o sentido da serra. Então, se eu colocar a serra aqui, nessa posição, aqui eu tenho o desenho do sentido. Ele está ao contrário. Esse está assim e esse está assim. Então, isso está errado. Então, você vira a serra e você sabe que agora está ao contrário. Você está no mesmo sentido da serra. E aí, simplesmente você abre a proteção, encaixa a serra. Dois detalhes importantes na hora de instalar a serra. Primeiro, um detalhe imprescindível. Ela está desligada da força. Isso é primordial. Você só vai ligar ela na força quando você for usá-la. Mas a hora que estiver regulando, montando, apertando, desligada. A outra questão é com relação ao diâmetro do seu eixo. Aqui eu tenho um diâmetro no buraco do disco de 20 milímetros e o eixo da minha serra é 20 milímetros, então não tem problema nenhum. Mas as lâminas, os discos de serra acompanham um anel, esse anel. Esse anel é um anel redutor. Porque se o seu eixo for menor de 16 milímetros, você encaixa o anel junto com o disco. Então ele vai compensar a diferença e aí você entra com a flange por cima do anel. Então o anel vai estar incorporado no meio, em volta do eixo. E aí você faz o aperto, não vai ter problema nenhum. Então esse é um detalhe para máquinas que têm o eixo de 16 milímetros. Essas medidas são padrões no mercado, então ou é eixo de 20 milímetros ou é eixo de 16 milímetros. E tá aí, eu apertei com a mão, agora eu termino de apertar com a chave. A máquina tem uma trava, essa trava trava o eixo, que permite você dar o aperto na flange da serra. E tá aí. Então com esse vídeo nós seguimos um raciocínio. No vídeo anterior apresentei a guia para vocês para a realização dos cortes e agora eu apresento a qualidade do disco, as características do disco que você precisa para realizar bons cortes. Nos próximos vídeos a gente vai estar usando essa dupla guia com serra específica para realizar cortes em materiais com acabamento. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço.